Em 2013, você esteve nos Estados Unidos, onde visitou um centro de referência, até de excelência em sistema público de ensino no estado da Flórida, em busca de informações para fazer um estudo comparativo entre o que se adota hoje no país de primeiro mundo e o que acontece hoje no sistema público de ensino no Brasil. E desta feita você foi à Europa, você foi à Finlândia e você foi à França, onde cumpriu agendas oficiais de visita e começou por Helsinki. E o que é que você acha que viu importante no sistema público de ensino em Helsinki, por exemplo? Foi uma experiência assim, muito importante porque a Finlândia foi escolhida como destino em decorrência do fato de que nos testes do PISA, que é o exame praticado pela OCDE para verificação do aprendizado em sua língua materna, em ciências, em matemática, a Finlândia ela figura sempre nas primeiras posições desde o ano 2000, quando o teste começou a ser implementado. Então fomos ver de perto o país que tem no ranking assumido a dianteira. Acredito que isso é muito importante dentro dessa nossa perspectiva de não apenas fazer a fiscalização, a crítica acerca do sistema adotado no Brasil e em particular no Recife, mas também para que a gente possa oferecer algo, né? Então é um caráter propositivo. E na Finlândia, então, fomos buscar o que é que eles fazem em termos de política pública para a educação que resulte nesse enorme sucesso. Dando prosseguimento, como você bem mencionou, a essa nossa preocupação com modelos estrangeiros exitosos. Né? O ano passado, em Broward, na Flórida, e também Miami-Dade, 2 condados que competem como centros de referência de excelência na educação pública municipal. A Finlândia, ela... em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente mencionar que o modelo de lá não dá para ser reproduzido aqui. Então, questões culturais, é completamente distinto. O modelo finlandês ele está estruturado sobre bases muito diferentes das nossas. Assim, não daria para a gente tentar implementá-lo, mas a gente dá para aprender muita coisa. O que é que não dá para reproduzir aqui? Por exemplo, lá não há faculdades, melhor dizendo, lá não há escolas privadas, no sentido de que sejam pagas. Né? Toda a escola ela é pública, exceto algumas que lá eles consideram privadas, mas não no sentido de serem pagas, porque o Estado também financia essas escolas. 2% das crianças na Finlândia vão para escolas que têm um caráter específico, por exemplo, religioso ou linguístico, para atender a uma determinada demanda, mas isso é muito pouco. 98% das crianças finlandesas vão para as escolas públicas. Então, isso faz com que haja uma tendência a uma sociedade muito homogênea, porque o filho do pobre e o filho do rico frequentam a mesma sala de aula. E como lá tem uma social-democracia muito forte, inclusive pela própria aproximação com a Rússia, né? A Finlândia, ela, durante a sua história, ela fez parte tanto da Suécia até 1808, se eu não me engano, e depois fez parte da Rússia até 1917. Então, de cara, fica patente que não daria para reproduzir aqui, na medida em que aqui a escola ela pode ser explorada pela iniciativa privada. Começa também que na Finlândia pelo menos são 2 línguas básicas oficiais, né? Aqui no Brasil só se fala. Eles dão muita ênfase à questão linguística. O finlandês e o sueco são línguas oficiais. Então toda criança ela aprende finlandês, sueco e inglês. Então uma outra coisa que eu acho que é interessante observar é que a universalização da língua inglesa. Eu não tive nenhuma dificuldade de me corresponder com qualquer pessoa na Finlândia, porque em usando o inglês
todas as pessoas que eu tive contato também falavam inglês. A sociedade é uma população pequena, né? A Finlândia é mais ou menos do Pernambuco. E Helsinki é basicamente o Recife, se a gente fizesse uma comparação. Então estamos falando de um estado que não é muito grande, né? Então, mas eles lá conseguiram a universalização do inglês, e o estudo de idiomas ele é muito necessário, e isso reflete muito a educação. Pois não, você falou em comparação. Nos Estados Unidos parece que eles utilizam muito a tecnologia de ponta, a chamada TI, nas escolas hoje, na formação do ensino básico. Você encontrou esse mesmo clima, esse mesmo cenário na Finlândia? Não. Há uma diferença enorme. Enquanto que, por exemplo, em Miami-Dade e em Brownwood, eu vi toda uma transição para o uso de ferramentas tecnológicas, como computador, como quadro digital, salas de aulas adaptadas para uma nova realidade do ponto de vista do uso de instrumentos digitais. A gente via essa preocupação. Na Finlândia não, na Finlândia eu vi algo muito tradicional. A escola é uma escola de uma estrutura muito boa, nada excepcional, assim, tudo bem feito, tudo no lugar, mas nada de luxo, e muito tradicional no uso. Por exemplo, eu vi aula sendo dada de matemática no velho quadro negro, com giz, o professor dando lá, os alunos prestando bem atenção. É lógico que com salas específicas para as pesquisas na internet com computadores, e toda sala de aula com computador para o professor. Mas o tradicional esteve muito presente, e percebi que eles não têm essa preocupação. Eles acreditam que a fórmula do sucesso reside na qualificação dos professores e não no uso das ferramentas tecnológicas. Eu acho que isso também tem a ver com a riqueza do país, né? Os Estados Unidos, comparado com a Finlândia, tem muito mais recursos para o investimento. Acho que isso, a tendência, a sociedade, a competição, eu acho que são dois modelos distintos, que eu não observei lá. Eu observei que lá o tradicional é algo que preserva-se. Então, ênfase no professor, qualificação dos professores é uma marca característica. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que os municípios mais ricos, estamos tratando de escola pública naturalmente, os municípios mais ricos têm condições de oferecer à criança uma escola pública de melhor qualidade do que um município pobre, cuja arrecadação é baixa. Comparando os grandes centros urbanos com o interior, esse ensino ele é nivelado? Pelo que eu fiquei sabendo, já que eu não saí de Helsinki, o programa lá governamental é de complementação para que as escolas das regiões menos ricas recebam o mesmo tratamento. Então, pelo que eu sei, há uma tendência às escolas de Helsinki serem melhores, mas não a ponto de haver uma grande diferença. Então há um investimento no mínimo necessário para que todo mundo receba uma educação de qualidade em todas as partes. A situação, como você coloca aqui no Brasil, é muito grave, assim, diferente, porque a autonomia municipal e a responsabilidade do ensino fundamental com os municípios faz com que haja essa distorção muito maior, né? Assim, você tem um município rico, como por exemplo o Recife, e um município pobre vizinho como Olinda. Então há uma tendência de você ter mais recursos para a educação em Recife do que para Olinda, sendo crianças que podem viver entre uma rua e outra em municípios que são distintos. Eu percebo que há essa preocupação de que todo mundo ser bem tratado, e eles acreditam que a chave do sucesso deles, assim, o futuro deles reside na educação. Porque ante a vizinhos ricos, do ponto de vista de riquezas naturais, você veja que a Finlândia ela é um país que resolveu todos os seus problemas básicos sociais,
mas ela vive meio que apertada entre a Rússia e a Suécia, e ela não sem ter a mesma condição de recursos. Então, basicamente, ela vive da tecnologia, da construção naval, a celulose, e eles investem maciçamente na educação, porque sabem que um cidadão bem educado, ele traz riquezas para a sociedade. O PISA, quando o teste saiu, o primeiro PISA, em 2000, ninguém tinha ideia de quem iria aparecer na frente. Então eles apareceram na frente por surpresa. E aí é evidente que aquilo mexeu um pouco com eles, no sentido de, olha, nós precisamos manter essa dianteira. Mas eles não construíram um sistema para a ocupação dessa primeira colocação. Enquanto que outros, por exemplo, já estão trabalhando para chegarem a esses níveis finlandeses, notadamente os coreanos, os japoneses, os chineses em Xangai. O caso da China de Xangai é importante, né? Que eles estão hoje liderando o ranking do PISA. Isso é bem recente, a China foi destacado ali. Uma coisa que eu acho que a gente deveria chamar a atenção é que se nós voltássemos à década de 1950 e nós colocássemos Brasil, Finlândia e Coreia do Sul, 3 países com situações completamente diferentes, políticas, geográficas, históricas, mas 3 países que não tinham um sistema educacional ainda consolidado. Passadas essas décadas, você encontra que, enquanto que a Finlândia e a Coreia saíram de uma condição de inferioridade do ponto de vista comparativo internacional, partiram dessa situação de desvantagem e hoje estão liderando. A Finlândia, ela teve que lutar contra os soviéticos, contra os nazistas, para se manter independentes naquele contexto. Os coreanos passaram por uma guerra e nós, uma condição muito favorável. Não houve guerra, não houve a invasão, nós tínhamos aqui uma estabilidade que poderíamos dizer, olha, as condições seriam favoráveis aqui para que a gente pudesse também fazer algo que pudesse se tornar algo de inspiração ou que notabilizássemos o nosso sistema educacional. Então, passadas essas décadas, nós temos países que estavam numa situação de semelhança e hoje você tem 2 países liderando e um país que figura, que é o caso do Brasil, entre as últimas posições no teste do PISA, o que faz com que a gente sinta que houve uma melhora do Brasil em relação a ele mesmo, isso é fato, mas essa melhora em relação a termos comparativos internacionais é como se a gente tivesse ficado parado. Essa seria a conclusão primeira de sua visita à Finlândia, talvez. Que dá para a gente fazer muito e que a gente fez muito pouco, porque outros investiram maciçamente em educação e partiram para um contexto em que educação é visto como prioridade, o que nós não assistimos aqui. A educação aqui foi negligenciada. Então, isso fez com que nesses países os problemas sociais desaparecessem praticamente, os problemas graves, problemas de desigualdade, você vê, ou de produção de riquezas, e nós no Brasil aqui, nós criamos uma sociedade muito instável, muito desigual, injusta, isso em decorrência da nossa incapacidade de promoção da educação. Isso para mim é patente, tanto no caso da visita à Finlândia. Não vou nem falar sobre a França, porque a França já tem um outro status internacional há muito tempo. E falando na França, né, depois da sua permanência de visitas oficiais a Helsinki, você foi recebido na Unesco como um parlamentar brasileiro que visitava formalmente ou oficialmente aquela instituição, uma visita toda dirigida para o setor da educação. Eu na França, em Paris, em primeiro lugar, eu tive um contato com o diretor da divisão de educação e habilidades da OCDE, que é o responsável pela aplicação do PISA, o Michael Davidson.
Então, da OCDE, posteriormente eu fui à Unesco, onde eu tive uma reunião com o subdiretor-geral da Unesco, Quan Tang, um chinês, também para tratar da questão da educação. O que é que nós poderíamos trazer dessas instituições para a nossa realidade? Isso foi para mim muito importante. A gente também teve uma conversa muito franca sobre o que acontece no Brasil hoje em termos de educação, em termos de política pública voltadas para a educação. A França, inclusive, adota, salvo engano, a questão do boletim online. Eles eliminaram a questão do boletim em papel. E me parece que o pai das crianças são obrigados, a família da criança é obrigada a acessar aquele site. Inclusive, se não fizer, pode ser responsabilizado civilmente pela lei, por conta da obrigação que ele tem de acompanhar os filhos na educação escolar. Esse é um programa muito importante. Eu vi isso também na Finlândia. A diretora que me recebeu de uma das escolas que eu visitei na Finlândia, abriu a tela do computador e me mostrou que ela tinha o controle sobre os alunos, a sua frequência, sua agenda. A diretora tinha completo acesso e os pais também. Isso eu vi também na França, numa ferramenta tecnológica chamada Pronote. Pronote é uma ferramenta online em que o pai tem acesso a toda a vida escolar do aluno, do seu filho. Então lá ele encontra na semana quais serão as aulas, o que é que a criança vai aprender, o conteúdo, o que facilita inclusive o pai ajudar, porque se o pai sabe que o filho está estudando história em determinado período, o pai pode convidar o filho para assistir a um filme, pode convidar o filho para ir a um museu, pode convidar o filho. Então a participação do pai na vida escolar ela passa a ser de melhor qualidade. Além disso, percebe-se quando a criança chegou atrasada, se ela faltou alguma aula, se ela adoeceu na escola, se houve algum tipo de problema, qual a nota que ela tirou em cada uma das disciplinas e mais do que apenas saber a nota, o que significa a nota em termos de média da classe. Então, um quadro em pizza, um gráfico em pizza, onde todas as disciplinas elas são colocadas mais próximo do centro, significa que ele está abaixo da média, mais afastado do centro, significa que ele está acima da média. Então, isso percebe claramente quando a criança está tendo a necessidade de reforço numa determinada disciplina e até mesmo um investimento específico numa disciplina em que ela tem uma determinada habilidade excepcional, mais avançada. Para mim isso é fundamental. E inclusive, como você menciona, o pai ele é obrigado a validar. Ele entra e ele valida, ele tem senha. É uma coisa que é de controle do pai. E então, a partir do momento que ele valida, ele está ciente. Então, a figura do boletim escolar, aquele que a criança leva para o pai assinar em casa, isso existe porque ainda não foi superado isso é a tradição, mas perdeu completamente a função em decorrência da ferramenta tecnológica que ainda, vamos colocar assim, não é adotado por todos os países. Por exemplo, na Inglaterra isso não é adotado ainda. Então, eu acredito que essa é uma ferramenta, essa experiência internacional, por exemplo, nós temos aqui instrumentos para fazer isso. Nós poderíamos ter aqui, não é nada excepcional. Eu acredito que se nós fizéssemos isso, nós teríamos, inclusive, a possibilidade de aumentar o controle sobre o aluno, sobre a atividade do professor, sobre a gestão escolar. Eu acredito que essa é uma inovação que a gente pode propor, inclusive ao município da cidade do Recife, e assim que a gente fez, assim que chegou, para que houvesse a possibilidade de programas específicos nesses locais que possam ser adaptados aqui e serem implementados. Eu imagino que um sistema de educação eficiente como esse, ou como esses, eles exigem pessoas muito qualificadas para estarem na administração, no comando desses processos.
Então, por exemplo, na França, já que isso foi o último assunto, o último tema que nós estamos conversando, na França, por exemplo, os diretores de escola, eles são eleitos pela comunidade ou eles são escolhidos a partir de qualidades profissionais, pessoais, enfim? Olha, esse modelo nosso de eleição para diretor de escola eu não encontrei. Inclusive, eu não tratei desse assunto específico na França, mas tratei em Helsinki. E o que foi me dito é que o diretor ele chega ao cargo por mérito, não é por eleição, é uma carreira. E entre a carreira docente existe a possibilidade de se assumir os cargos de gestão. Então, não há influência também de comunidade, do ponto de vista do que a comunidade quer da escola. É um programa nacional e esse programa nacional deve ser implementado obrigatoriamente. E o diretor ele responde diretamente ao ministro de Educação. Então, existe uma lógica que ela é muito diferente da lógica que nós adotamos aqui, que muitas vezes é transformar a escola numa arena política eleitoral. E a profissão de professor, muito valorizada, não é? A profissão é muito valorizada. Uma outra coisa em relação à Finlândia ainda, em Helsinki, é que o professor ele só pode ser professor após a conclusão do mestrado. Então ele tem que ser mestre. Se não foi mestre, não pode ser professor. E não basta o mestrado, é preciso que ele se habilite numa competição, num processo competitivo muito intenso. Então nem todo mundo que tem o mestrado vai conseguir ser professor. A carreira ela remunera bem, dentro dos padrões finlandeses, já que eles lá adotam o euro como moeda. Um professor já experiente ganha em torno de 4.000 euros, o que é um salário bastante razoável, principalmente dentro de uma sociedade onde há uma cultura muito grande de welfare state. Isso. Então, o Estado oferece todos os serviços básicos, então quem ganha 4.000 euros está ganhando algo relativamente... 12 mil e alguma coisa. É como o poder de compra é variado, mas o que eu percebo lá também é que a sociedade é muito homogênea, né? Então você não sente diferença entre alguém que está tendo uma atividade menos considerada, vamos colocar assim, importante dentro de grau de responsabilidade do que uma pessoa que está adotando um trabalho mais de natureza braçal. Eu percebo que a ênfase, a competição para trazer o professor, isso compensa. Você tem lá, por isso que eles investem tanto na educação a partir da qualificação dos professores. Uma outra coisa que eu observei também em Helsinki é que na Finlândia é que a escola não é integral, porque é um discurso muito grande aqui de você ter a necessidade de escolas integrais. E lá me chamou a atenção isso, eu não esperava me deparar com um modelo onde a jornada de escolar fosse relativamente curta, começando das 8 da manhã até 1h da tarde, depois do almoço. Então é curta. Agora, eu não estou advogando que o modelo ideal é não ser integral, até mesmo porque às vezes você precisa de uma escola em tempo integral para que você proteja a criança contra o seu ambiente hostil, domiciliar, de família, ou seja, então, como eles não têm problemas sociais do ponto de vista da estrutura, em termos de violência, vamos colocar assim, que atinge diretamente a criança, a jornada é mais curta. E o que me chamou a atenção foi também ver crianças pequenas indo para casa andando sozinhas. Então as crianças indo para casa, ninguém levando. E coisa que aqui em Recife seria inimaginável você pensar uma criança saindo da escola sozinha e se dirigindo à sua residência. Do ponto de vista do debate brasileiro, toda vez que alguém fala de escola, de como melhorar a escola, necessariamente se coloca
ferramentas tecnológicas, como por exemplo programa de robótica ou escola em tempo integral, como a saída para que você tenha uma melhor performance dos alunos. Isso não é o modelo finlandês. O modelo finlandês nem adota uma coisa nem outra. É a escola tradicional de forte investimento no professor e de acompanhamento intenso, individualizado em cada um dos estudantes. Porque eu percebi que eles têm uma política, uma prática de que eles sabem exatamente quais são as necessidades, as habilidades de cada um dos alunos que estão matriculados nas escolas. Então, dentro de seu estilo de estar sempre buscando visitar novos modelos de ensino público para compará-los, para tirar exemplos que poderiam ser aplicados no Brasil, você que é um profundo conhecedor e sua equipe, por exemplo, do Sistema Público de Ensino no Recife, você acha então que esse seu giro entre a Finlândia e a França, essas suas visitas e suas conversas com essas autoridades em educação pública, resultou numa missão proveitosa para a sua carreira? Sem dúvida. Eu acredito que o que a gente aprendeu vale muito. A gente precisa saber quais são as experiências exitosas, o que é que deu certo lá e que pode ser adaptado e trazer para cá. Por exemplo, já que você tocou nessa questão do Recife, no encontro com o Michael Davidson, da OCDE, eu tive acesso a um programa que eles chamam PISA for Schools, que o Brasil ainda não adota. Não há nenhuma cidade brasileira que adote esse programa, que é um programa que a OCDE disponibiliza para que determinadas cidades apliquem em suas escolas uma simulação do PISA. Dá para simular. Eles dão a metodologia e o país e a cidade, ela aplica o teste. Então, é algo que a gente poderia propor aqui para o Recife. É algo que vai além, por exemplo, do IDEB, aliás, da Prova Brasil, que só testa matemática e português. E não estamos propondo aqui a substituição de uma Prova Brasil, mas se a gente pudesse estabelecer esse canal de comunicação com o PISA, aliás, com a OCDE, trazendo a OCDE, e ela tem interesse nisso. O diretor, Michael Davidson, ele na presença, inclusive, da representante, da chefe do serviço de educação da Embaixada do Brasil em Paris, Andrea Giovanetti, que é a conselheira brasileira, nós discutimos nesse encontro e ele demonstrou interesse, disse claramente que a OCDE teria interesse em levar esse programa que está em execução em outros países como México, como Espanha, para o Brasil. O Recife poderia largar na frente, fazendo com que esse exame fosse implementado aqui também. A gente teria maior capacidade de diagnóstico para o investimento na evolução das nossas crianças. Também o encontro com Quan Tang, o subdiretor-geral da Unesco, também foi na mesma direção, de se colocar à disposição para que a gente pudesse tirar proveito do que a Unesco tem feito em termos de investimento em educação. O que eu percebo, uma coisa interessante que eu percebi em ambas instituições, é que o Brasil é visto como um caso de sucesso. Isso aqui é uma coisa interessante, porque o Brasil é visto como um caso de sucesso entre os países que fracassaram. Essa aqui é a questão. Porque os países mais ricos, mais desenvolvidos, eles já se resolveram. A discussão lá é como você pode aumentar, melhorar um pouquinho. Então você está disputando ali, enquanto que o Brasil é um país que é visto como um país que pode ser modelo para a enorme quantidade de países onde o desastre na educação foi muito pior que o nosso. Então, o Brasil funciona como um modelo intermediário que pode ser alcançado, mas por países mais pobres. O parâmetro o que não nos interessa, porque não imagine você ser visto como um sucesso, porque você pode ser, olha, o caminho é esse, porque o Brasil está mais perto
dos países que têm uma educação pior do que a realidade de países que estão liderando quando o fosso é muito maior. E nós não temos problemas também, eu acho que o Brasil é visto como um caso de sucesso, assim, um modelo a ser defendido, tanto pela Unesco quanto pela OCDE, é porque nós aqui não temos problemas graves do ponto de vista de violação de direitos humanos, do ponto de vista de etnia, não temos problemas de guerra civil, mas eles pouco levam em consideração que o que nós verificamos aqui é que existe violação de direitos humanos aqui, sim, mas não nessa perspectiva, mas o fato de que você, por exemplo, no nosso caso aqui do Recife, nós consideramos graves violações a direitos humanos o fato de você encaminhar uma criança para ficar confinada numa sala de aula, um turno do seu dia, no calor intenso, numa sala escura e o pior, sem aprender. Então isso, condenar o futuro dessas crianças, ou seja, condenando é algo que, na minha concepção, é uma grave violação aos direitos humanos.